Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus e temos aí um novo tema para um novo vídeo. Já quero convidar vocês a estar se inscrevendo no nosso canal, YouTube, TikTok, estamos nessas duas plataformas aí e compartilhe. Peço muito a vocês, pessoal, é um pedido que eu estou pedindo muito a Deus, que Deus venha tocar no coração todas aqueles os quais verem esse vídeo, verem esse momento de reflexão, não só esse, como os que vão vir aí também, e compartilhar. O objetivo é esse do canal. Momentos de reflexão, trazemos vários temas à luz da Palavra de Deus. E o que a Palavra de Deus pode dizer. E que não fique só entre eu e você, mas que venha ser compartilhado. Conto muito com o seu apoio e já agradeço todos aí que estão compartilhando e reagindo. Comenta embaixo do vídeo, queria saber muito a sua opinião, o que você acha, a sua opinião. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a opinião sua aí nos comentários também, tá bom? E sugestão de temas, coloque nos comentários também, tá? Pessoal, hoje nós vamos trazer um tema mais didático, vamos colocar assim, para nós aprender mais um pouquinho. E o tema que nós vamos trazer hoje é esse: Salmos. Não são capítulos, são cânticos inspirados, né? Então, já pegando um gancho aqui no banner aqui, ó. Primeiro, Salmos é uma coleção de cânticos, não é uma história contínua, mas uma coletânea de orações, poemas e louvores inspirados por Deus em diferentes tempos e situações. Segundo, capítulos e versículos não são originais. Essas divisões foram adicionadas por homens para a organização do texto. Originalmente, cada salmo era um cântico independente. Terceiro, cada salmo expressa uma experiência real. Há salmos de alegria, dor, arrependimento, confiança, medo e louvor. Salmos refletem todas as emoções humanas diante de Deus. Quarto, autores diferentes, propósito único. Davi, Asaf e os filhos de Corá, Moisés e outros, todos com contextos diferentes, mas com o mesmo alvo: exaltar ao Senhor. Quinto, há uma progressão espiritual. Salmos começa com o justo e o ímpio e termina com um grande convite ao louvor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Né? E aqui, deixa eu ver, minha cadeira está atrapalhando um pouquinho, vamos tentar aqui. Olha lá. Texto. Salmos nos ensina a orar sem filtro. Deus não exige perfeição na oração, mas sinceridade. Ele ouve o coração quebrantado, confuso, grato, cansado ou alegre. Ou seja, não importa em qual salmo da vida você está, continue falando com Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Muito interessante, pessoal. Então vamos lá. Salmos não nasceu como um livro dividido. Ele nasceu como louvor, oração e poesia. Antes de ter versículos, já era a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Salmos é um livro que, na verdade, são 5. Muitos não sabem, mas o livro de Salmos é uma coleção organizada em 5 livros internos. Né? A gente aprende muito isso em bibliologia. É uma das categorias, é um dos tópicos que tem na teologia. Então vamos lá. Livro 1, primeiro livro. São 5 livros que Salmo é dividido. No original, né? No original dele. O livro 1 é dos Salmos 1 ao 41. Livro 2, do 42 ao 72. Livro 3, do 73 ao 89. Livro 4, do 90 ao 106. E o quinto livro, que é do Salmo 107 ao 150. E cada divisão termina com uma doxologia, ou seja, um louvor final. Por exemplo, vamos ali para o livro de Salmos 41, 13. Vou trazer um exemplo aqui. Salmos capítulo 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Então, um ponto didático aqui. Essas divisões não são capítulos originais, mas uma organização teológica
posterior dentro do próprio texto hebraico. Então foi feita uma organização na Bíblia que nós temos hoje, né? Ou seja, Salmos já era uma coleção antes mesmo de receber versículos. Segundo ponto, os capítulos e versículos não são originais. Calma, vamos entender o porquê. A divisão que usamos hoje foi adicionada muitos séculos depois. Capítulos como conhecemos, organizados na tradição medieval. Versículos padronizados por estudiosos como Robert Stinney, né, no século XVI, né, foi padronizado por um estudioso Robert Stinney. No hebraico original, cada salmo era uma unidade completa. Assim, para explicar, é a mesma coisa, certo? Nós estamos fazendo aqui falando da montagem dos salmos que nós temos hoje, tá? Porque isso aqui é um prato cheio para que alguém fale, mas o homem mexeu. Não, foi só questão de organização. Os salmos continuam o mesmo, não foi alterado nada. A Bíblia é inalterada, né? Porém, há alguns abençoados hoje em dia que estão querendo mudar algumas coisas na Bíblia aí. Você der uma acompanhada nas notícias, você vai ver. As pessoas querem amaciar a Bíblia, deixar a palavra mais confortável, se é que você me entendeu, né? Mas infelizmente é perca de tempo, porque a palavra é verdadeira, é inalterável. Mas vamos lá. Então, no hebraico original, cada salmo era uma unidade completa. Não existia numeração de versículos como hoje. Era estruturado por paralelismo poético. Por exemplo, exemplo de paralelismo. Salmos 1:1. Vamos lá, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então assim, bem-aventurado o homem que não anda, nem se detém, nem se assenta. Isso não é divisão de versículo, é estrutura poética hebraica, né? Terceiro ponto. O nome original revela a natureza do livro. No hebraico, os salmos é chamado de Tehillim, que quer dizer louvores, né? Mas, curiosamente, muitos salmos são de dor. Por quê? Porque na teologia bíblica, até o sofrimento pode se tornar louvor. Já no grego, na Septuaginta, é psalmoi, no grego, que quer dizer cânticos acompanhados por instrumento. Aí, isso mostra que Salmo não é um livro para ler apenas, é um livro para cantar, orar e viver. Repito de novo, você que entrou agora nesse vídeo, não há contradições nenhuma, é apenas a montagem do livro. Montagem de Salmos, qual é o original dele e ali qual foi feito o processo organizacional do livro, tá? É que tem que especificar, pessoal, porque tem pessoas que, essas pessoas que acreditam que a Bíblia foi escrita por homens e são homens e não são Deus, vocês falam que é Deus e não é o livro mais antigo. Tudo permaneceu até hoje. E a pessoa ainda... Bom, vamos lá. A Bíblia diz, né, que o povo padece por falta de conhecimento e hoje em dia são tantas ideologias que... Meu Deus do céu, né? Nós vamos falar igual Jesus falou, né? Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Acha que sabe, mas não sabe. Quarto ponto. Autores diferentes, experiências diferentes. Então, Salmos não tem um único autor, né? Não tem um único autor. O principal é Davi. Davi é o principal autor. Daí tem Asaf, os filhos de Corá, Moisés, o Salmo 90, por exemplo, e outros anônimos. E isso explica porque não há continuidade linear. Cada salmo é um contexto diferente, um momento histórico diferente, uma experiência espiritual única. Não é um livro com começo, meio e fim narrativo.
É um mosaico da alma humana diante de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Quinto ponto, estrutura teológica do justo ao louvor total. Mesmo sem capítulos originais, há uma progressão. Por exemplo, Salmo 1 introduz o justo e o ímpio. Salmos centrais, conflitos, lamentos e arrependimento. Salmos finais, que é do 146 e 150, só louvor. Né? Um exemplo final, vamos lá para Salmos. Salmos 150, é o último capítulo, vamos colocar assim, da forma que a gente conhece a Bíblia hoje, capítulo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, didaticamente falando, a organização mostra que a vida do justo passa por crises, mas termina em adoração. Isso aqui é incrível. O início dos Salmos ali, introduz o justo e ímpio, nos centrais conflitos, lamentos, arrependimento, e no final ali o louvor. Sexto ponto, a teologia de Salmos, relacionamento não ritual. Salmos ensina algo fundamental. Deus não exige uma oração formatada, e nós observamos ali as orações e como são vários autores que esqueci a palavra, comporam, né, os salmos em si. Então, cada oração é diferente e não há um padrão. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei orar. Eu não sei orar. Aí depende. Como quem? Parecido com quem? Se Deus não exige uma oração formatada, é óbvio que Deus vai receber uma oração verdadeira. Uma oração do seu jeito. Oração é você falar com Deus, é você falar do seu jeito, não é você se caracterizar de alguma coisa porque vai ficar mais bonito e Deus vai entender de uma forma diferente, sendo que Ele já sabe o que você vai falar e já sabe o que vai ser do teu coração. Por exemplo, vamos ver o contraste, né? Veja o contraste. Salmo 51. Né? Salmo 51, ele traz um arrependimento profundo. Salmo 51. Salmo 23, ele já traz uma confiança plena. Salmos 22, uma sensação de abandono. E todos são escritura inspirada. E aí aqui isso revela que a palavra de Deus não esconde emoções humanas. Ela redime ela. Ela redime. Isso aqui é incrível. Então, olha o contraste, repetindo. Salmo 51, arrependimento profundo. Dá uma olhada lá em Salmo 51 que você vai entender o que eu estou falando. Salmos 23, confiança plena. Né? E Salmos 22, sensação de abandono. Conclusão, pessoal. Salmos não tem capítulo no sentido original, porque não foi escrito como um tratado sistemático. Foi inspirado como cântico, oração, expressão viva da alma. Agora, a estruturação de versículos nos ajuda a estudar. Mas a essência é experimentar. E fazendo uma aplicação final dentro disso, quando você lê Salmos, não leia como texto dividido. Isso aqui, pessoal, vai fazer você ver Salmos de uma outra forma. Tente ver Salmos como uma oração viva. Porque você não está apenas lendo a Bíblia. Você está aprendendo como se relacionar com Deus. E Salmos
nos mostra relação e como se relacionar com Deus. Então, às vezes, vem as divisórias, vem ali. É muito importante elas, porque para ajuda a estudar, frisar alguns pontos. Mas leia como se fosse um contínuo. Leia como uma oração viva. E aí você vai ver Salmos de uma outra forma. É a mesma coisa. Textos iguais. A diferença é a forma de ver ele e a forma que foi estruturada hoje. Hoje em si, a Bíblia que nós conhecemos. No caso, ela tem ali o intuito, né? O intuito ali que nos ajuda a estudar. Quero estudar esse versículo, quero estudar esse ponto e tal. Mas se você ler em contínuo, você vai ver. Salmos são capítulos, são cânticos inspirados. Hein, pessoal? Um pouquinho complexo, didático, mas eu acredito que a gente deu para entender realmente aí sobre Salmos. Se falou com você, se te foi de muita valia esse momento de reflexão, nos ajude a compartilhar. Compartilhe, pessoal. É só uma clicadinha, é só clicar, compartilhar ali. Você já vai fazer esse vídeo aí para alguém. Mande para alguém. A palavra de Deus é um centro infinito de sabedoria. Então todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Todo dia. Seja um canal de bênção na vida de alguém, para que alguém também venha acrescentar um pouquinho mais na vida dele ou dela, tá bom? Pessoal, então é isso. Ai, perdão, gente, perdão o bocejo, me desculpe. Então é isso, pessoal. Vamos pedir muito a Deus sabedoria, entendimento e discernimento. Mas quando a gente olha o livro de uma outra forma, até a forma da gente ler vai ser diferente. Eu digo por mim, né? Aprendendo isso. Deus abençoe, pessoal. Vamos pedir a Deus muita sabedoria, muito entendimento e discernimento também para ler a palavra de Deus. Que na realidade a palavra de Deus ela não é para ser lida como um livro normal, é para ser analisada. Ela é um centro de muita informação e está prontinho ali a se revelar para nós. Quando você for analisar essa palavra, peça a Deus que Ele revele a vontade dEle, Ele se revele para você diante de cada versículo, capítulo, cada texto, cada cântico, para que Deus venha mostrar a verdadeira vontade dEle, aquilo que Ele tem para você, que o Espírito Santo venha se manifestar na sua vida durante esse período de leitura, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.